No último vídeo eu mostrei para vocês que eu bati a meta de mais de 300 cotas do VGHF11 e dessa vez eu quero falar com vocês que eu também alcancei um número bem bacana de cotas do Fundo Agro VGA11, ou FIAGRO, né? Que é da mesma gestora do VGHF. Então hoje eu quero compartilhar com vocês quanto é que eu devo receber em dividendos no mês de setembro nessas 161 cotas do VGA11, como é que está ali na minha carteira, com preço médio, com valorização ou desvalorização, e a gente vai ver um pouco do relatório desse fundo para entender um pouco do que pode acontecer depois desse calote aí da cooperativa Languiru com o fundo imobiliário VGA11. Então, sem delongas, sem enrolação, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e diz para mim nos comentários se você tem ou não tem cotas do VGA11 na sua carteira de investimentos, né? E se tiver, diz também aí quanto é que você deve receber em dividendos nesse mês de setembro ou quanto você acha que vai receber, né? Já que ele ainda não anunciou os dividendos. Então, sem delongas, sem enrolação, já deixa eu abrir aqui a tela do meu computador para a gente dar uma olhada em algumas informações do VGA11 que já está aí na tela, que é o FIAGRO Valora CRA, fundo de investimentos nas cadeias produtivas do agronegócio, tá? Um fundo que hoje está cotado aí a R$ 9,34. Teve uma queda bem expressiva, chegando aí a R$ 8,80, cara, por conta do calote que sofreu aí da cooperativa Languiru, o que jogou as cotas dele muito lá para baixo. Quem aproveitou, com certeza teve um ganho de capital aí bem interessante, já está com uma valorização bem bacana. Nesse momento ele está com dividend yield aqui dos últimos 12 meses de 18,42%, mas cuidado com isso, porque o dividend yield é um indicador de passado, tá? Por isso você tem que ter cuidado com o dividend yield, porque ele mostra pra gente o que aconteceu nos últimos 12 meses. Então isso aqui não é uma garantia que esse fundo vai continuar entregando todo esse rendimento daqui para frente. Isso é renda variável, então nada aqui é garantido, tá? Voltando para a tela do nosso computador e dando uma olhada aqui no gráfico de cotação, a gente consegue ver aqui que o VGA vem só caindo, tá saindo aqui de um pouco mais de R$10 hoje para um pouco menos de 9,50, tá 9,84 nesse momento, e chegou no fundo aqui a 9,80. Quem comprou aqui, ó, no dia 29/8, bem pertinho, tá? Não tem nem tanto tempo assim. Fez um excelente negócio, hein? Olha só que pressão. Lembrando, não é recomendação. Se a gente descer mais um pouco, a gente consegue ver aqui, ó, que esse fundo está hoje com 2% de desconto com relação ao seu valor patrimonial de cota, que é de R$ 9,51. Como ele está R$ 9,34 hoje, ele está com PVP aí de 0,98, ou seja, está com 2% de desconto, porque o PVP mostra para a gente quanto é que a gente está pagando de desconto ou de ágio com relação ao valor do patrimônio total desse fundo. Hoje você estaria comprando todo o patrimônio dele com 2% de desconto. Aliás, patrimônio desse fundo que está aqui na casa dos 800 milhões, tá? Mas lá no relatório diz que já tem 907 milhões de patrimônio. Então, hoje ele conta com 138.563 cotistas, uma liquidez média diária de R$ 5.600.000 em negociações, liquidez que é a velocidade com que você consegue transformar suas cotas em dinheiro, se você quiser vender, ou comprar as cotas. É muito fácil você comprar e vender as cotas desse fundo imobiliário. Então, como a gente consegue ver, cara, se liga só. O fundo já anunciou aqui os 13 centavos por cota, cara. Ele já anunciou. E eu achei interessante porque ainda não bateu a data base, que a data base é no dia 13/9. Então, olha só, você pode comprar já agora aí a sua cota, se você tiver ela em carteira, tá? Lembrando, não é recomendação. E garantir seus 13 centavos a um precinho top. Mas eu achei que ele poderia pagar menos por causa do calote. Por que que ele pagou? Conseguiu manter os 13 centavos, porque ele tem uma reserva que, para mim, ele zerou nesse mês. Vamos dar uma olhada agora no relatório para a gente ver o que vai acontecer com esse fundo, para a gente entender um pouco, tá? Entrando aqui no relatório, a gente vê que esse fundo, ó, tem 28 ativos investidos num total de patrimônio de 907 milhões, cara. E por que que eu já destaquei isso aqui logo no começo? Se você olhar o VGHF11, que é da mesma gestora, ele tem um patrimônio de 686 milhões por enquanto, tá? Porque ele passou por uma nova subscrição aí de novas cotas e já captou um pouco mais de 197 milhões. E o VGHF tem 94 ativos, cara, com um patrimônio bem menor. Enquanto que o VGA, com 900 milhões de patrimônio, só tem 28 ativos em carteira. Por isso que ele é tão concentrado, por isso que muita gente manda a gente ter muito cuidado com esse fundo, por conta dessa concentração. Mesmo ele tendo um patrimônio bem grande, ele é muito concentrado em poucos ativos. Se a gente olhar aqui na parte dos resultados, ó, nos meses de maio, junho e julho, ainda não saiu o resultado de agosto, mas vai sair aqui pra gente, a gente vê que ele vem entregando 13 centavos, porém em maio e junho ele não conseguiu gerar o valor suficiente para pagar os 13 centavos. Ele teve que distribuir, ó, um pouco mais para chegar aos 13 centavos em maio e em junho também. Em junho, então, ele só teve um resultado de 10 milhões e distribuiu 11 milhões e 200, então usou bastante da reserva aqui para chegar nos 13 centavos. Já em julho, ele conseguiu um resultado maior do que a distribuição.
Interessante, né? E as despesas, como a gente consegue ver, as despesas consomem muito do resultado do fundo. Olha só, em junho a despesa foi de 2.700.000, cara. Despesas recorrentes, caraca, que loucura. Enquanto que em maio e julho foi praticamente parecida, 800 e poucos mil. E descendo mais um pouquinho no relatório está destacado aqui, ó, que eles tinham 4 centavos por cota para eventuais distribuições e despesas do fundo, incluindo a taxa de performance, como uma reserva de caixa. Então essa pequena reserva, na minha opinião, tá? Vamos esperar sair o relatório, foi queimada agora para manter esses 13 centavos em setembro. E eles usaram a mesma estratégia da Suno, já deixar o dividendo ali, quanto que vai ser pago, colocado ali, que isso vai chamar a atenção dos investidores para comprar mais cotas desse fundo. Se a gente olhar a carteira de ativos do fundo, a gente vê que é um fundo com poucos ativos em carteira, ó. Se liga só que ele tem poucos CRAs em carteira e tem uma pequena concentração em alguns, tá? Ele é bem concentrado em alguns aqui, ó, como a gente consegue observar. Tem um aqui, ó, que representa 14% do patrimônio do fundo, que é esse CRA Cotribá, representa aqui 14,76%. Um outro aqui, ó, que sozinho também representa 22%, mais de 22%, uma taxa de CDI mais 4, e esse Cotribá também CDI mais 4,7. Muito cuidado que a gente tem que ter em não se expor muito nesses fundos. E os CRAs, na verdade, né, que deram problema, que foram aqui, ó, da cooperativa Languiru. A gente consegue ver, ó, tem um aqui que é um CRA que representa 6% do PL do fundo, uma taxa de CDI mais 6, uma taxa bem alta, CDI está mais de 13%, então complicado. Um outro que representa aqui, ó, 3,4%, então somando aqui já dá mais de 9%, CDI também mais 6,75%, a taxa desse fundo. E por último, mas não menos importante, um outro aqui que representa 2,8% do PL do fundo, uma taxa de CDI mais 6,5%. Então são taxas bem altas e somando os três dá 12% do PL do fundo nesses CRAs. E fazendo umas contas aqui bem rápidas na calculadora mesmo, considerando que esses CRAs da Languiru representam 12% do patrimônio do fundo, eu tirei 12% do resultado que ele vem entregando de 13 centavos e deu um total aí de 11 centavos por cota. Fazendo uma conta de pedreiro aqui, tá? Uma conta de padaria, como diz o Lucas Fi, né? Então, para mim, ele iria distribuir uns 11 e pouco aí por cota, só que como ele tinha aquela reserva de 4 centavos, ele conseguiu manter o patamar de 13 centavos, como a gente já viu aí anunciado na tela. Mas vamos ver para frente o que vai acontecer depois que essa reserva acabar, né? Olhando a alocação da carteira do fundo, a gente vê que ele está totalmente alocado em CRAs e por indexador ele é 100% CDI. Então, com a queda do CDI, provavelmente os rendimentos desse fundo podem começar a cair um pouco aí, tá? Bem interessante, cara, esse fundo é um fundo muito bacana, porém é um fundo muito arriscado, tem taxas muito altas, tem uma pequena concentração em poucos ativos, tá? Tem muita porcentagem do patrimônio dele alocado em poucos ativos. Nesse momento eu tenho 161 cotas dele, na minha carteira ainda não tem, tá? Porque eu fiz essa compra no dia 6/9 e ainda não entrou na minha carteira, só vai entrar no dia 8, porque hoje que eu tô gravando, dia 7 é feriado, então nada se movimenta na bolsa de valores, tá tudo parado. Então amanhã essas cotas entram na minha carteira, eu vou ficar com 161 cotas num preço médio aí de R$ 9,26. Como nesse momento ele fechou a 9,34, eu estou com uma pequena variação positiva de 0,57% nesse Fiagro Vegia. E como a gente já sabe quanto que ele vai pagar em dividendo, deixa eu fazer uma conta bem rápida aqui, tá? Vou pegar aqui o celular. Então 161 cotas vezes 13 centavos, então eu vou receber nesse mês R$ 20,93 de dividendos do Vegia 11. Já posso comprar mais 2 cotas, só reinvestindo o dividendo dele mesmo. Olha só que interessante, cara. Então já a bola de neve já está gerando aqui com 2 cotas a mais, sem eu precisar colocar dinheiro novo ou dinheiro do meu bolso, né? Ele mesmo já está se autossustentando aqui na minha carteira de investimentos. Bacana demais quando a gente chega nesse ponto, né? Então diz aí pra mim se você já tinha visto que ele vai pagar esses 13 centavos por cota e se você achava também que ele iria pagar um pouco menos por causa desse calote que ele sofreu da Languiru. E diz pra mim também se você tá ou não comprando as cotas do Vegia 11 ou se você simplesmente deu um tempo para esperar a poeira baixar e ver como é que vai ficar a situação desse fundo depois desse calote. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu pela atenção aí. Tamo junto, é nóis. Fui!